e vou falar aqui mais especificamente destas questões que têm a ver com o género e com a sexualidade e muito concretamente de um tema que está muito na ordem do dia, que todos temos ouvido muito falar, que é a ideologia de género. É um tema que ouvimos falar agora porque esteve no centro do debate político em Portugal muito recentemente. Ouvimos falar dela, por exemplo, quando a SIS recomendou à Porta Editora a retirada de livros de exercício para rapazes e para raparigas do mercado, quando alunos de 9 anos da Escola Francisco Torrinha foram questionados sobre se identificavam como homem, como mulher ou como outro, quando numa escola do Barreiro foi convidada uma associação LGBTI para dar uma sessão relativa à igualdade de género e mais recentemente com aquela polémica toda que houve com as polémicas casas de banho, o diploma que vai regular essa matéria. E quando falamos desta questão da ideologia de género, a sensação que eu tenho é que há muita confusão no debate público e as pessoas têm muita dificuldade em ter uma visão clara de conceitos e sobre esta discussão. E eu gostava muito que, nesta exposição que vou fazer, que conseguisse pelo menos clarificar alguns dos conceitos e algumas destas ideias para que possamos debater este tema com mais certeza e com mais segurança sobre aquilo que dizemos. E para isso eu começava por dizer o que é a ideologia de género e o que é que ela não é, que é igualmente importante. Ela não tem nada a ver, em primeiro lugar, com os direitos do homem, nem com a plena igualdade entre homens e mulheres em todos os campos da vida social, cultural, económica, política, etc. O que está em causa não é, evidentemente, a elementar justiça entre homens e mulheres na igualdade de acesso ao trabalho, à educação, à saúde, à participação em todos os níveis da organização social, económica e política. Não tem nada a ver também com a vida sexual de cada um. Menos ainda com o respeito pela autodeterminação pessoal numa sociedade cada vez mais plural e diversificada. Recorrendo aqui às palavras do professor Diogo Costa Gonçalves, o que está em causa na ideologia de género é uma nova concepção de pessoa. É uma nova resposta à pergunta: o que é o homem? E por isso é muito importante, sobretudo no debate público, que haja sempre uma clara distinção entre ideologia de género e igualdade de género, porque não são, logicamente, a mesma coisa. É por isso que, para mim, foi especialmente triste ler um artigo escrito pelo Secretário de Estado da Educação, João Costa, em que faz afirmações destas. O B habituou-se desde pequeno a ver a sua mãe ser agredida pelo pai, verbalmente, fisicamente, psicologicamente, todos os dias. A mãe é agredida e pede desculpa, porque foi ela que irritou o marido. O B cresce sem perceber que este seu dia-a-dia não é um caso de normalidade. E depois de dar 7 exemplos deste estilo, conclui o Secretário de Estado: mais do que ideologia de género, nasce em vários locais e cabeças um género de ideologia, a da opressão e a de repressão da diferença, porque uma alegada imoralidade, vista e catalogada por uns, se sobrepõe à humanidade de todos. Daqui resulta uma confusão de tal ordem entre ideologia de género e igualdade de género que não ajuda em nada ao debate e, no fundo, tenta-se destruir a posição de quem quer combater a ideologia de género, dizendo que estas pessoas são a favor da violência entre homens e mulheres, o que é logicamente um absurdo. Poderíamos resumir isto basicamente num raciocínio como este. Não aceitas que ensinem ao teu filho de 8 anos na escola que ele, se quiser, pode ser uma mulher, então és conivente com o crime que o Sr. Alfredo cometeu na semana passada de homicídio sobre a sua mulher. Seria mais ou menos este o raciocínio e qualquer um de nós pode perceber que não faz sentido. Porquê é que nós chamamos à ideologia de género uma ideologia? Por uma coisa que a Sónia já frisou ali. É uma razão simples. É porque a ideia ocupa o lugar da realidade. Isto é uma distinção que se faz normalmente entre ideologia e doutrina. Enquanto que a doutrina parte da realidade e, a partir dessa realidade, propõe uma visão de sociedade, a ideologia faz precisamente o contrário. A ideologia tem a sua própria visão de sociedade e, para esta ser implementada, se necessário, ela altera a realidade. E, se for preciso, altera aquilo que é o homem. A compreensão da masculinidade e feminilidade, que subjaz à noção de gender, parte de uma ideia pré-concebida que vive em constante tensão com a realidade empírica, começando desde logo pela própria biologia e por isso deseja alterá-la. Daqui resulta, logicamente, uma forte vocação interventiva da ideologia. Quando a realidade e a própria ciência exata desmente a ideia,
A resposta de uma ideologia nunca é a inversão de rota, mas sempre a modificação, agressiva se necessário, da própria realidade. E a ideologia de género parte de uma distinção muito básica, que já todos vamos ouvindo falar, entre sexo e género. Recorrendo aqui aos famosos manuais que estão, enfim, aprovados e que servem de apoio aos professores do nosso ensino primário e secundário, o termo sexo é usado para distinguir os indivíduos com base na sua pertença a uma das categorias biológicas, sexo feminino e sexo masculino. O termo género é usado, esta frase é muito confusa, mas é usado para descrever inferências e significações atribuídas aos indivíduos a partir do conhecimento da sua categoria sexual de pertença. Trata-se, neste caso, da construção de categorias sociais decorrentes das diferenças anatómicas e fisiológicas. Assim, o termo sexo pertence ao domínio da biologia e o conceito de género inscreve-se no domínio da cultura e remete para a construção de significados sociais. Há aqui claramente, portanto, uma clara distinção, estando o sexo ligado à biologia, a forma como nascemos, e depois o género, à forma como nós nos projetamos, com a tal ideia de masculinidade e feminilidade. Será esta distinção inocente? Terá ela algum propósito? Para este efeito, quero só citar aqui 4 autores que eu acho que demonstram bem o porquê de nascer esta distinção. 1. Engels. Na sua obra de 1884, A Origem da Família, Propriedade Privada e o Estado, Engels escreve que a monogamia aparece na história sob a forma de escravidão de um sexo pelo outro, como a proclamação de um conflito entre os sexos, até então desconhecido em toda a pré-história. O primeiro antagonismo de classe que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e a mulher na monogamia, e a primeira opressão de classe coincide com a opressão do sexo feminino pelo sexo masculino. 2. Firestone, na sua obra A Dialética do Sexo, de 1970. Assim como para assegurar a eliminação das classes económicas é necessária a revolta da classe mais baixa, o proletariado, e, numa ditadura temporária, a tomada dos meios de produção, também para assegurar a eliminação das classes sexuais é necessária a revolta da classe baixa, as mulheres, e a tomada do controle da reprodução. E assim, como a meta final da Revolução Socialista não era apenas a eliminação do privilégio da classe económica, mas da própria distinção da classe económica em si mesma, também a meta final da Revolução Feminista deve ser não apenas a eliminação do privilégio do homem, mas da própria distinção sexual em si mesma. A tirania da família biológica seria vencida. Daí, muitas vezes, quando falamos em ideologia de género, dizermos que existem raízes marxistas. Isso recorre muitas vezes ao termo marxismo cultural. É muito conhecida de todos também a frase de Simone de Beauvoir, uma mulher que nasce precisamente desta ideia, uma mulher não nasce mulher, uma mulher torna-se mulher. E mais recentemente, quarta pessoa a quem queria fazer referência, Judith Butler, que na sua obra Problemas de Género, Feminismos e Subversão de Identidades, é recente, é de 1990, ela assume que procura responder à pergunta qual a melhor forma de abalar as categorias de género que suportam a hierarquia de género e a obrigatoriedade da heterossexualidade. Isto para dizer que, quando vamos às raízes, percebemos que há uma clara preocupação em torno desta distinção entre sexo e género. É aquilo que poderíamos resumir como o patriarcado, a prevalência do homem sobre a mulher. Um conflito insuperável, já não entre classes, mas entre sexos, no qual o homem tem prevalência, e por isso esta ideia de distinção de género tem, no fundo, como um grande propósito, como um grande pano de fundo, que as mulheres se libertem deste estado de opressão. Poderíamos, por isso, definir a ideologia de género, recorrendo agora às palavras do argentino Agustín Laje, como um conjunto de ideias anticientíficas que, com propósitos políticos, extirpa a sexualidade humana da sua realidade natural e a explica somente pela cultura. Porquê é que não podemos aceitar esta visão? Porquê é que não podemos aceitar a ideologia de género? A Igreja tem uma visão do homem que é unitária e que é, logicamente, enfim, para nós, que estamos aqui, aquela
que é acertada, mas que, de facto, eu acredito que é aquela que está em consonância com aquela que é a nossa natureza. A corporalidade é uma dimensão constitutiva da pessoa, não um seu acessório. A pessoa é um corpo, não tem um corpo. A dignidade do corpo humano é corolário da dignidade da pessoa humana. A comunhão dos corpos deve exprimir a comunhão das pessoas. Isto é dito na Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, uma nota que precisamente sobre esta questão da ideologia de género, mas precisamente para sublinhar esta questão. O corpo não é um elemento acessório. Eu não posso dizer que eu tenho um corpo, eu sou um corpo, é um elemento constitutivo do ser. E, portanto, fazer uma distinção entre a matéria, o corpo e a alma, o espírito, como se as duas não estivessem ligadas, não tivessem qualquer tipo de ligação, é uma visão do homem que não é coerente nem verdadeira. Há aqui um claro conflito entre a biologia e a cultura. Nós conseguimos, logicamente, assumir que nem tudo é construção social. O que nos diz a ideologia de género é que tudo é construção social. É indiferente o sexo com que tu nasces. Tu és como uma folha em branco. E a partir daí, através de um processo de aculturação, vão-te ensinar quais é que são os comportamentos que são esperados de ti enquanto rapariga ou de ti enquanto homem, e é a partir daí que tu vais moldar os teus comportamentos. Ora, aquilo que eu penso que nós devemos dizer é que esta visão é errada. É que a natureza tem também uma influência na nossa forma de pensar, de agir, de nos comportarmos. O que não quer dizer que a cultura não tenha também essa influência, porque também tem. Nós conseguimos reconhecer isso. Logicamente, a cultura também tem a sua importância. Mas não é só a cultura que determina aquilo que nós somos. E daí ser tão importante hoje em dia realçar a importância dos elementos biológicos. E apontar para tudo o que são estudos e evidências que nós temos das claras distinções. Vínhamos a discutir há pouco no carro as diferenças que se notam desde os miúdos, desde pequeninos, entre os comportamentos dos rapazes e das raparigas. E o que nos diriam, pergunto eu muitas vezes, os defensores da ideologia de género, se lhes explicássemos que na Noruega, que é um país pioneiro em matéria de igualdade de género, 90% dos enfermeiros são mulheres e 90% dos engenheiros são homens. Se calhar vão-nos dizer que tudo é produto da cultura. O que é que nos diriam se lhes disséssemos, ou dessemos a conhecer um estudo realizado pelo professor de Psicologia Richard Lipa, em parceria com a BBC, realizado com base nos interesses declarados por homens e mulheres em cerca de 53 países diferentes, desde a Arábia Saudita até a Noruega, com base num universo superior a 200 mil pessoas e segundo o qual os homens têm tendencialmente preferências por carreiras mais técnicas, enquanto as mulheres por profissões mais sociais. Vão-nos dizer também que tudo é produto da cultura. E se lhes dessemos a conhecer uma investigação de Trond Disseth, do Hospital Nacional da Noruega, que tendo dado a escolher vários brinquedos a crianças com mais de 9 meses, concluiu existir uma clara diferença nas escolhas de rapazes e de raparigas. Bem, 9 meses ainda é algum tempo de vida, portanto, se calhar também nos vão dizer que tudo é produto da cultura. Mas o que é que nos vão dizer se lhes falarmos do professor inglês de Psiquiatria de Cambridge, Simon Baron-Cohen, que concluiu, com base numa experiência realizada com recém-nascidos, com um dia de vida, que os rapazes se fixavam mais numa imagem que representava um objeto mecânico, enquanto as raparigas se fixavam mais numa imagem que representava um rosto humano. Ou num estudo levado a cabo por mais de 20 neurocientistas e de acordo com o qual a maior diferença entre homem e mulher em termos de transcrição genética no cérebro humano se verifica precisamente no período que antecede o nascimento. Ou num outro estudo americano que revelou as diferenças gritantes existentes entre os próprios cérebros dos fetos femininos e masculinos. Enfim, aí é difícil dizer que a culpa é da cultura. Agora, ainda muito recentemente, lia na Crisis Magazine um exemplo dado por Joe Bissonette, que é engraçado, e que é perceptível por qualquer um de nós, e dizia: as mulheres são mais empáticas, mais sensíveis à linguagem corporal e falam, em média, mais 5.000 a 10.000 palavras por dia do que os homens. Qualquer pessoa consegue compreender. Ora bem, até onde é que nos leva, era aqui que eu queria também chegar a este ponto que é muito importante, até onde é que nos leva esta lógica de dizermos que nós não estamos vinculados àquilo que é ditado pela natureza e pela realidade biológica? Onde é que nos leva este desfazamento da realidade? Leva-nos a situações como estas.
Temos agora, por exemplo, o caso de pessoas que exigem o reconhecimento de que têm menos anos de idade do que realmente têm. O caso de Emil Ratelband. Pessoas que exigem que sejam reconhecidas como sendo de outra cor ou de outra raça, são os chamados transraciais. Ou pessoas que exigem ser tratadas como pessoas aliás, não é pessoas, é de outra espécie. Portanto, tenho aqui o exemplo de Tony McGuinn, que, por exemplo, nasceu mulher, mas agora é um homem transgénero que se identifica como um cão. Ou até um misto disto tudo. Já temos um caso, que penso que é na Holanda ou na Alemanha, de um senhor que decidiu abandonar a mulher e os 7 filhos para começar uma vida nova na qualidade de uma menina de 6 anos. O princípio é aqui exatamente o mesmo. Se os fatores psicológicos e culturais se sobrepõem aos biológicos, se a vontade prevalece sobre a realidade, então não há por que negar os direitos de todas estas pessoas. Por outro lado, começa-se a multiplicar de uma forma vertiginosa o número de géneros, tal é a confusão. Uma pessoa que criasse uma conta no Facebook em 2014 já podia escolher entre 71 géneros. Entre eles, o género fluido, uma pessoa cujo género não é fixo, ou poligénero, uma pessoa que se identifica com vários géneros, normalmente 4 ou mais. Dá para perceber, logicamente, que isto nos leva a um cenário sem limites. Isto representa, depois também, do ponto de vista prático, uma quantidade de injustiças gritantes. Onde é que isto se vê de uma forma clara? No desporto. Nós temos muitos homens que se identificam como mulheres e, portanto, que se identificam como transgêneros e querem competir com mulheres, exigem competir com mulheres, competem com mulheres e é evidente que em provas como o atletismo, o futebol, tudo o que seja provas com uma componente, em que a componente física é mais relevante, os homens levam vantagem e as mulheres começam a reclamar, a dizer que não estão numa posição de igualdade e qualquer pessoa consegue perceber que isto não é justo e que isto é superar, qualquer limite de bom senso e de razoabilidade. E isto leva-nos também a situações completamente absurdas. Eu gostava que pensássemos aqui em duas. Uma delas, que aconteceu, é verídica, o caso de um senhor chamado Karen White, que foi acusado e julgado por ter violado uma mulher e que se identificou em sede de julgamento como transgénero e pediu para ser enviado para uma prisão de mulheres. E tendo sido enviado para uma prisão de mulheres, voltou a cometer o mesmo crime pelo qual tinha sido acusado, violou na própria prisão outra mulher. Este caso, é real, isto aconteceu em Inglaterra e é logicamente uma situação que é dramática. Há outra que eu às vezes gosto de pensar, que é, ainda não vi isto acontecer, mas vai acontecer mais cedo ou mais tarde, que é uma pessoa que se casa com outra do sexo diferente, portanto um casal heterossexual, e a meio do casamento, 10, 20 anos depois, há um dos membros que se identifica afinal como sendo do outro género. Isso significa que aquele que continua a pertencer ao mesmo género passou de um dia para a noite de ser heterossexual para ser homossexual. Porque o homem estava casado com a mulher, afinal a mulher identifica-se como homem, então este senhor vê-se na contingência do dia para a noite estar também casado com um homem. E o que nos dizem os defensores da ideologia de género é que vocês têm que gostar da pessoa pelo que ela é, independentemente da forma como ela se representa em termos de masculinidade ou feminilidade, etc. Mas isto não é verdade, como é evidente. Há mais do que isto. Porque precisamente o corpo não é uma coisa que eu possa dizer agora estás deste lado ou agora estás deste. É um elemento que é essencial e faz parte do próprio ser. Para concluir, indo só aqui ao tema das escolas, que eu acho que é um tema que aqui é especial, queria dizer que é lícito perguntarmos se a difusão da ideologia de género nas escolas se promove o aumento de pedidos de mudança de sexo. E nós temos claramente o exemplo, números flagrantes em Inglaterra. Entre 2009 e 2010 nós tivemos 97 pedidos. Sendo que entre 2017 e 2018, portanto estamos a falar quase 10 anos depois, tivemos cerca de 2.519 pedidos. Sendo que 45 deles foram feitos por menores de 6 anos. Isto representa um aumento de 2.496% e conduziu a própria ministra britânica a ordenar uma investigação para perceber as origens de tudo isto. Porque é evidente que isto cria muita confusão. Explicarmos estas teorias a crianças de 7, 8, 10 anos, logicamente que cria muita confusão e tem impacto naquilo que é o seu desenvolvimento cognitivo e psicológico.
O que é que nós, enfim, o que eu acho que é legítimo perguntar aqui, o que é que então se deve ensinar relativamente a esta matéria, o que é que não se deve ensinar, e eu acho que aqui é sempre importante fazer uma barreira e com isto concluo. Acho que num plano podemos discutir se o Estado deve promover medidas que levem os nossos jovens a aceitar-se como são e a respeitar as diferenças entre todos. Neste contexto, eu acho que os educadores, os professores, devem elucidar as crianças acerca da igualdade de direitos e da dignidade igual entre homens e mulheres, apelar ao respeito pela diferença e pela diversidade e combater, sobretudo, todas as formas de bullying e de violência, reconhecendo a importância da igualdade de oportunidades. Ao fazê-lo, o Estado, as escolas, os professores estarão a promover a igualdade de género. Num outro plano, podemos discutir se o Estado, as escolas e os educadores, adotando uma nova visão antropológica, devem ensinar a crianças que o corpo não é um elemento constitutivo, mas meramente acessório da pessoa, que masculinidade e feminilidade são meras construções sociais, sem qualquer relação com o sexo biológico, que cada criança pode escolher a todo momento aquilo que quer ser. Ou então, como vi noticiado no The Telegraph, que os rapazes, se quiserem, também podem ter o período. Ao fazê-lo, ao ensinar esta teoria, o Estado, as escolas e os professores estarão claramente a promover a designada ideologia de género. E é isto que eu acho que claramente nós não devemos ensinar a crianças e é isto pelo qual eu me bato para que não seja ensinado nas escolas a crianças de 7, 8 ou 10 anos. Obrigado.